Olá, tudo bem? Ednei Santos aqui, trazendo esse tema para aproveitar o final do mês de setembro e a temática do Setembro Amarelo. Eu trouxe a Juliana, coordenadora de RH da Lean, para falar conosco sobre um tema que pode impactar muito, né, a saúde mental dos colaboradores, que é a segurança ou insegurança psicológica. E por que a gente está vindo falar disso agora? Recentemente, a gente fez uma pesquisa de clima na Lean e esse foi o nosso melhor indicador. Então, ou seja, os nossos colaboradores apontando que aqui nós temos um ambiente onde eles se sentem psicologicamente seguros. E aí, como eu sei que é um tema super complexo, né, Juliana, achei legal trazer você para falar aqui e a gente poder debater um pouco sobre isso. Então, Juliana, eu sei que esse tema, não existe uma metodologia pronta, né? Um passo a passo para se construir segurança psicológica nas empresas. Então, eu queria te ouvir um pouco do que a Lean vem fazendo que pode estar contribuindo para que as pessoas sintam-se psicologicamente seguras aqui. Perfeito. Aqui na Lean, o principal fator que a gente acredita no dia a dia de trabalho é a confiança nas pessoas. Então, a gente trabalha muito priorizando as entregas e não controlando o horário ou jornada das pessoas, porque senão é um modelo que funciona para nós. Acho que também é importante falar que a Lean é uma empresa que opera de forma 100% remota, o que permite que as pessoas possam conciliar várias demandas de vida pessoal e trabalho, e a gente acredita que isso é um fator muito importante para que as pessoas se sintam confortáveis nesse ambiente e realmente façam a sua melhor entrega, tenham a sua melhor performance. Legal. E esses pontos, eu tive muito envolvido com esse tema nos últimos anos, né? Especialmente diz respeito ao acesso a consultas psicológicas. E o que eu percebi é que, como não existe uma metodologia, acho que é importante quem está nos ouvindo, assim, as coisas que funcionam para a Lean podem não funcionar para outras empresas, né? E nesse sentido, acho que é necessário o RH, ele testando, ele ouvindo, né, aquela questão da escutativa para encontrar o melhor modelo. E eu acho muito legal a gente ter na Lean uma empresa ainda na sua fase jovem, né? Então é uma empresa que tem 2 anos e que agora está começando a construir, aumentar o quadro de colaboradores, a gente já ter essa preocupação de ter um RH que olha para as pessoas e não só para os processos de DP. Acho que isso também é bem legal, é um destaque que eu traria, que compõe todo esse pacote, né? Que a gente está começando a colher os resultados agora. A Lean, ela está no momento, de fato, uma empresa muito jovem, 2 anos e meio de mercado, mas que a gente preza muito por essa construção de cultura desde que a empresa foi criada. E o que eu tenho visto que acontece nas empresas, né, mais consolidadas no mercado é uma cultura muito forte de um trabalho mais, mais padrão ali, da questão de cumprir horário, de cumprir carga horária, de pressão, de microgerenciamento. Isso é totalmente o inverso do que a gente constrói aqui. Então a gente vê muitas empresas falando sobre saúde mental, sobre segurança psicológica, mas o dia a dia não é assim, né? A prática dessas empresas é muito diferente. Então, um outro fator que nos ajuda muito aqui na Lean é a gente pregar uma coisa que realmente acontece, que é a contramão do que o mercado faz hoje. Sim, eu vejo muito isso também. A cultura, a visão e os valores não serem traduzidas na prática, né? E o mercado de trabalho está mudando muito, né? Então a gente tem toda essa questão tecnológica. Acho que depois da pandemia, com certeza a pandemia, ela acelerou a adoção digital nas empresas, mas a gente tem agora uma nova geração chegando, né? Uma geração que, se comparar da minha geração, já é muito diferente, né? E aí a gente vai ter que acomodar tudo isso nas empresas. Então, ter essa confiança que você falou, essa possibilidade das pessoas serem ouvidas, eu acho que, apesar de não ter um método, acho que isso aproxima mais as empresas do sucesso do que o contrário. Perfeito. E o mercado de trabalho hoje ele mudou, né? Então, desde a pandemia, o trabalho ele invadiu as nossas casas. Então, ao mesmo tempo que você está numa reunião, tem uma encomenda chegando na sua portaria, você tem que atender interfone e tem que saber lidar com esses vários pratos. E é muito difícil. Então, a partir do momento que a empresa adere ao modelo 100% remoto, que ela sabe que as pessoas estão em suas casas lidando com outras demandas, as empresas precisam confiar realmente nessa relação de trabalho, né, entre colaborador e empresa. Precisa existir uma confiança que aquela entrega vai ser realizada independente de como esteja sendo feita, em qual momento esteja sendo feita. Por isso que o microgerenciamento não vai funcionar nesse Não funciona. contexto, né?
E a gente também, a parte da escuta ativa é uma parte muito importante desse processo, né? Então, eu preciso ouvir o que o meu colaborador está dizendo, ouvir as adaptações que ele precisa no dia a dia de trabalho para que ele se sinta num ambiente realmente saudável, né? Então, a escuta ativa, a gente fala muito disso aqui, ela é importante todos os dias no nosso dia a dia de trabalho. O que eu vejo assim, né? Nós estamos num conflito de geração. Conflito acho que não é a melhor palavra, um encontro de gerações diferentes. E ninguém sabe como fazer isso, né? Eu me lembro que a gente estava participando de uma dinâmica numa empresa, numa indústria, e aí uma pessoa jovem foi promovida à liderança. E eu lembro que ela falou assim, né? Eu criticava os meus líderes por não saberem construir isso, e hoje eu sei que eu também não sei, né? Então, é importante a gente considerar que nós líderes, inclusive os dessa geração, né, os das gerações anteriores não foram preparados e os dessa geração também não têm um preparo, né? A gente não aprende a fazer isso na faculdade, né? Então, de fato, acho que esse ambiente de confiança, de portas abertas e escutativa, acho que contribui muito para isso mesmo. Parabéns. Exatamente, a gente não aprende e o que acontece na maioria das empresas é que as pessoas elas alcançam os cargos de liderança mas muito pela sua entrega técnica e não pela sua capacidade de lidar com pessoas. Sim. E aí o que acontece é que a gente tem cada vez mais líderes despreparados para assumir a gestão de pessoas dentro de empresas e isso é o que gera esgotamento dentro das pessoas. É o que adoece esse líder, é o que adoece o liderado, é esse despreparo. Sim. Então é importante falar que um dos fatores também que a gente tem aqui dentro da Lean é esse cuidado de olhar para a nossa liderança, esse cuidado de apoiar, para que cada vez mais seus times e esses líderes se sintam confortáveis dentro do nosso ambiente. Isso é muito verdadeiro. Hoje eu olho para trás, eu me sinto muito tranquilo e entendo, né, que quando eu, como cofundador, quando eu assumi esse papel de gestão de pessoas, hoje eu vejo que eu não estava preparado, né? De fato, isso cobra um preço muito grande. Cobra um preço muito grande de mim, das pessoas, né, que estavam ao meu redor. Mas eu acho que a gente conseguiu, graças a essa cultura de transparência, de portas abertas, a gente conseguiu entender que estávamos todos num processo de aprendizagem e a gente conseguiu sair da melhor forma possível, né? Então hoje eu me sinto muito mais preparado para isso. Mas mesmo assim, né, eu acho importante também a liderança e os próprios colaboradores entenderem que é um processo de construção. Esse cenário, né, que a gente está construindo, né, aprendendo a construir isso, uma coisa que eu vi que funcionou muito, onde no tempo que eu tive mais envolvido com isso, era o envolvimento da liderança. Então, a liderança ter consciência e ser participativa nesse processo de construção de um ambiente psicologicamente seguro, né? Além disso, que outra dica você poderia trazer? Alguma das coisas que a gente pratica aqui, que a gente quer iniciar, enfim, a dica que você achar que funcionou para além, que você pode compartilhar conosco. Eu diria que a liderança é parte primordial desse processo, né? Então, o líder é quem sente ali a temperatura do time, ele é a pessoa responsável por engajar o time dele. E no nosso ambiente, como a gente opera, né, de novo, 100% remoto, a gente tem que tomar muito cuidado para que as nossas reuniões, one-on-ones, weeklies, elas não se tornem algo muito sobre trabalho e sobre processo, porque a gente acaba deixando a pessoa de lado, né? Então a gente não pode esquecer que por trás de uma tela existe uma pessoa que é de verdade, com uma história. Então é importante que a gente encoraje os nossos líderes a estarem cada vez mais perto dos seus times e mostrando as suas vulnerabilidades também, né? Então hoje falar de saúde mental, falar de adoecimento mental ainda é um tabu dentro das empresas, né? Então a gente ainda vive um estigma de que o líder ele não pode falar que ele está passando por um processo de saúde mental, por algum adoecimento, porque ele vai se mostrar fraco para o time. Mas a gente precisa quebrar cada vez esse paradigma, tem que ser quebrado cada vez mais e falar da importância disso. Então, uma vez que esse líder se coloca vulnerável para o seu time e fala das dificuldades dele, o time vai confiar em trazer para ele também. Então, no ambiente que a gente vive, é importante que esse líder esteja atento aos sinais. Então, percebeu ali que aquele colaborador está mais distante, está mais afastado, monossilábico, eu diria, né, ali nas reuniões online, chama para um café virtual, tenta se aproximar de alguma forma, porque por vezes esse colaborador ele vai se sentir com medo de falar, né, porque existe muito no mercado a empresa que
tem um colaborador que adoeceu, burnoutou, entregou um atestado, quando esse cara retorna do atestado, o que acontece? Ele é demitido. Então criou-se uma ilusão de que não se pode falar de adoecimento, seja ele mental ou físico, porque você é demitido. Então a gente vai nessa contramão e encoraja os nossos líderes a cada vez mais acolherem as suas pessoas e entenderem que atrás daquele profissional também existe uma história, um indivíduo que tem ali todas as suas particularidades. Então é um papel fundamental da liderança acompanhar verdadeiramente, de novo, praticar essa escutativa sem julgamentos, para que eles se sintam confortáveis de fato de contar o que acontece, os processos que estão passando. Sim. Legal essa questão da sensibilidade online, né? Porque as coisas mudaram. Antes, se eu tinha um problema, por exemplo, com o meu filho, eu ia reportar para o meu líder, olha, eu vou precisar sair mais cedo porque eu tenho um problema a resolver com o meu filho. Hoje não, né? Hoje, então, se eu não preciso falar que eu vou sair mais cedo para ir para casa para cuidar do meu filho, né? Então eu já estou ali, eu já estou mais próximo, mas se eu não tiver essa abertura, talvez eu não me sinta à vontade para falar de que naquele momento ali eu não vou conseguir entregar o máximo de produtividade, o máximo do meu potencial, porque eu tenho um problema para resolver. Então, essa dinâmica mudou muito, né? Então, estar atento a esses sinais, de fato, concordo, é uma ótima dica, sim. Bom, Juliana, muito obrigado. Obrigado por topar ter vindo aqui, dividir um pouquinho do que a Aline tem feito para construir esse ambiente psicologicamente seguro. Tenho certeza que a gente vai continuar atento às melhores práticas para estar sempre entregando para as pessoas que estão aqui um ambiente onde elas possam produzir mais e melhor e serem felizes também. Obrigado. Eu que agradeço o convite.